você ouvir uma sirene distorcida em uma estrada deserta, não pare, apenas corra. Imagine dirigir sozinho no meio da noite. Você vê luzes piscando no retrovisor. Uma viatura está te seguindo, mas quando ela se aproxima, algo não está certo. O carro parece antigo, amassado e coberto de ferrugem. O policial tem olhos vermelhos e uma boca sem fim. E quem para nunca mais é visto. O governo não reconheceu oficialmente o desaparecimento dessas pessoas, mas a fundação ela sabe. A gente sabe a verdade. Isso não é uma lenda. Isso é o SCP-973. Identificação: SCP-973. Os policiais fantasmas. Localização: quilômetro 60 da US Road, Estados Unidos. Classe do objeto: Euclides. Contenção impossível. Vigilância necessária. SCP-973 é um fenômeno anômalo recorrente que ocorre em uma estrada remota dos Estados Unidos. Ele se manifesta em forma de duas entidades. A primeira é o SCP-973-1, uma viatura da Polícia Estadual dos anos 70 severamente danificada. Amassados profundos nas portas e capô, para-brisa rachado e ferrugem cobrindo as laterais, para-choque traseiro solto e preso com fitas adesivas. SCP-973-2, um homem caucasiano com cerca de 40 anos vestindo um uniforme da Polícia Estadual da mesma época. Ele é calvo, ligeiramente acima do peso e com um bigode estilo guidão. Após um confronto com a fundação, sua aparência mudou. Agora ele tem olhos vermelhos e uma boca sem língua, sem dentes, apenas um buraco vazio. SCP-973 não aparece o tempo todo, ele só se manifesta entre as 22 horas e as 4h30 da manhã, e apenas se um veículo excede o limite de velocidade em seu território, geralmente 88,5 km por hora, mas já variou entre 53 km por hora e 112 km por hora, sem padrão aparente. Se esse limite for ultrapassado, SCP-973 surge a 0,4 km atrás do veículo-alvo e inicia uma perseguição em alta velocidade, com as sirenes e luzes acesas. O mais assustador, o rádio do alvo começa a tocar uma mensagem em loop: corra! Se o motorista tentar escapar, SCP-973 sempre o alcança em 6 minutos. Caso 1. O estudante universitário. Arquivo SCP-EX14. Data desconhecida. Local indefinido. Um estudante universitário dirigia sozinho para casa às 1h37 da manhã, quando enviou uma mensagem de voz para um amigo dizendo: tem um policial estranho me seguindo. O carro parece muito velho e acho que as sirenes estão quebradas. Ele nunca chegou ao destino. Seu carro foi encontrado a 6 km da rodovia com a porta aberta e marcas de sangue no asfalto. Caso número 2. O caminhoneiro desaparecido. Arquivo SCP-973-EX21. Data desconhecida, local indefinido. O caminhoneiro relatou pelo rádio que uma viatura estava perseguindo a 150 km por hora. Então ele acelerou para 180, mas a viatura continuava atrás dele. Na manhã seguinte, seu caminhão foi encontrado vazio na beira da estrada. Seu corpo nunca foi localizado. Caso número 3. Sobrevivente do SCP-973. Arquivo SCP-973-EX34. Data indefinida, localização desconhecida. 5 pessoas sobreviveram ao encontro com o SCP-973. Todos apresentam traumas psicológicos severos. Declaração do sobrevivente. Eu não sei o que vi, não era um homem. Aquilo me olhou e eu senti como se minha alma estivesse sendo arrancada. Declaração do sobrevivente 2. O rádio do meu carro só repetia a mesma coisa. Corra, corra, corra. Em 1983, a Fundação fez a primeira tentativa de conter o SCP-973. Onde a estrada foi demolida, o SCP-973 simplesmente se mudou para outro trecho da rodovia. Em 8 do mês tal do ano de 2000 e tal, operação da Fundação SCP. 9 agentes mortos em confronto com o SCP-973.
O SCP-973-2 foi ferido, mas não incapacitado. Mudanças em sua aparência após o evento. Registro do agente. Seus olhos estavam vermelhos, sua boca era um buraco negro, sem dentes, sem língua e sem nada. SCP-973 ainda está solta. A cada ano, novos desaparecidos são registrados. Se um dia você ouvir sirenes atrás de você, olhe bem no retrovisor. Se for um policial normal, você está a salvo. Mas se as luzes parecerem antigas, não pare, apenas acelere.